Fala galera, eu sou o Paulo Alencar e você está aqui no Jesus Saver Podcast. Estamos aqui nesse segundo bloco aqui com o nosso querido pastor Gesiel Santos, com essa participação ilustre aqui e tem edificado muito nossas vidas. E você que está aí, continue compartilhando, compartilhe com seus amigos. É necessário que você faça isso para que essa mensagem possa chegar ao máximo de pessoas possível. Nosso objetivo aqui é, de alguma forma, você seja edificado para encontrar a direção que o Senhor tem, que Deus tem para a sua vida. Então, continue aí, fique à vontade, tamo junto, pastor, muito obrigado. Vamos para esse segundo bloco aí, fica à vontade. Segundo bloco, aí o pessoal está me acompanhando direto na minha live, para vocês aqui no Jesus Save. Glória a Deus. Falamos há pouco no primeiro bloco sobre o modelo de Deus para a família, né, Silas? Modelo de Deus para a família. Homem, mulher, macho e fêmea, Glória a o modelo Deus. de Deus e filhos. E o modelo do diabo, infelizmente, de outras coisas mais. Glória a Deus. Vamos entrar agora em outro tópico, nesse segundo bloco, que é os mandamentos de Deus para a família, Silas. Glória a Deus. Que é o princípio de autoridade e honra. Olha que coisa linda. Glória a Deus. Os mandamentos de Deus para a família, princípio de autoridade e honra. Eu prego isso desde a minha meninice, desde a minha infância, e é o que eu vivo, né? Para a glória de Deus. Mas o mandamento do diabo é justamente o contrário. Quebra de princípios e quebra de honra. Ou seja, o diabo tem a desonra para a família, mas Deus tem sempre a honra. Glória a Deus. Então, Aleluia. vamos de Bíblia, porque tudo que nós falamos é embasado na palavra de Deus, na apoteótica palavra de Deus. Como está lá em Hebreus, a palavra de Deus que é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada afiada de dois gumes, que penetra até divisão de alma e espírito, juntas e medulas. Olha que coisa linda. E é apta para discernir tanto quanto o seu pensamento, quanto a intenção do seu coração. Então, vamos de Bíblia. Glória a Deus. Para o casamento, Efésios capítulo 5, versículo 24. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, de igual modo, as esposas estejam em tudo, isso é forte, sujeitas a seus próprios maridos. Versículo 25 do capítulo 5 de Efésios. Maridos, cada um de vós, amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela. Olha o versículo 26. A fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra. Glória a Deus. É forte demais. É forte demais. Então, o modelo e os mandamentos de Deus para a família tradicional, bíblica, é o princípio de autoridade e honra, Silas. A gente vê na palavra de Deus aqui, o apóstolo Paulo falando lá aos Efésios, que a mulher que ela deseja edificar o seu lar, ela precisa entender que o marido ele é o cabeça. E ela é uma auxiliadora. Por isso que Deus falou para Adão, far-lhe-ei uma auxiliadora, para que ele seja idônea. Então isso é muito lindo, é o padrão de Deus, é o mandamento de Deus. Então aqui Paulo está dizendo aqui aos Efésios, capítulo 5, versículo 24, para essa mulher aprender a ser submissa a esse marido em tudo. Porque hoje, infelizmente, com essa questão que o diabo entrou nas igrejas, na sociedade, como no todo, essa palavra machista, é porque é machista. Então a mulher ela tem tomado o lugar de governo. Não que a mulher não possa ter a sua vida, né, de conquistas, trabalhar, conquistar, nada disso. É um direito dela e tudo. Todavia ela tem que entender que no lar o cabeça é o varão. Glória a Deus. Adão, Silas, ele foi chamado para ser o cabeça. E Deus viu que ele estava só e falou, vou fazer uma auxiliadora para você. Nós sabemos lá do texto, ele dorme, então é tirado dele a costela, né? E Deus faz Eva, né? Carne da carne, osso do osso, auxiliadora. Então quando a mulher toma o lugar do governo, essa família ela deixa de viver o princípio da autoridade e honra de Deus. A mulher ela é agraciada, ela é uma bênção de Deus, ela sabe, um presente de Deus para o homem. Isso a gente viu no Éden, e hoje também aqui na dispensação da graça, e todas as dispensações, mas ela não pode ter o lugar de governo da casa. Ela é auxiliadora, é aquela que articula, é aquela que ajuda, mas certamente o padrão, o modelo, o mandamento de princípio de autoridade e honra é o homem cabeça e a mulher não cauda. Porque tem homem que não tem essa sabedoria, quer fazer da mulher cauda. A mulher não é cauda, não é para ser pisada. A mulher é uma princesa. Glória a Deus. A mulher é um jardim, como que está regando, né? Tem que estar ali cuidando, porque é o modelo que agrada a Deus. Glória a Deus, aleluia, pastor, é verdade, é verdade. E o bacana que a gente vê nessa questão da esposa ser submissa,
Sobre essa questão, pastor, aqui eu acredito que encontramos ali muitas mulheres, homens, para trazer uma luz para as pessoas sobre quando o marido ele não segue a palavra de Deus. Como funciona no caso dessa questão como é que essa mulher, no caso, está em casa hoje, que ela tem buscado ao Senhor, mas o seu marido não tem buscado ao Senhor e tem sido dissoluto no seu lar. Como é que ela trabalha nessa questão? Pergunta muito salutar, viu, Silas? Amém. Porque quando a mulher ela ouve isso, ela fala, poxa, como eu vou ser submissa ao meu marido em tudo? Mas muitas das vezes essa mulher, ela articula de melhor forma, ela é mais inteligente. Existem casamentos, eu sou pastor há muitos anos e tenho vivido isso. Então a maior dificuldade da mulher ser submissa em tudo ao marido é que muitas vezes ela é sempre mais ativa, ela organiza mais, e muitas vezes o marido é parado, né? Ou às vezes o marido não tem assim uma força para articular, para cuidar do lar. E quantos maridos são viciados no álcool, né? Pega o dinheiro, gasta todo o dinheiro. Como a mulher de Deus vai ser submissa em tudo a um marido alcoólatra, a um marido drogado? E aí, como é que ela faz para obedecer isso? É verdade. Aí a Bíblia responde, porque é o que eu costumo dizer, a própria Bíblia responde as questões. A Bíblia diz que a mulher sábia ganha esse marido sem palavras. Glória a Deus. Na verdade, ela vai entender que ela vai obedecer esse marido em tudo no Senhor. Que vai aquele versículo para filhos, que podemos falar futuramente aqui no outro bloco, Sim, para sim, filhos. claro. Vós, filhos, sejam obedientes a vossos pais no Senhor. Ou seja, se o pai chamar um filho para assaltar um banco, ele não vai, Sim. porque é uma coisa errada, não está no Senhor. Então, como nós temos orientado a luz da palavra de Deus ao longo desses anos pastoreando famílias? Se seu marido não vive uma vida bíblica, né, a ponto, igual eu vou falar aqui, ele tem que dar vida pela mulher, ele não tem mentoria. Então essa mulher vai obedecer só aquilo que está no Senhor. Não é verdade? E aquilo que ele tem feito de errado, ela vai levar para a oração. Porque a Bíblia diz que esta mulher, sendo sábia, ela santifica esse marido sem palavras. O que é isso? Com ele, ela não fala nada. Mas com Jesus, ela fala tudo. Glória a Deus. É que eu costumo dizer, ela deixa de falar com o marido, entra no quarto e vai conversar com o filho de Maria. Jesus Cristo. Aí E Deus outro vai... patamar, né? Outro patamar. Respondido? Sim, sim, é benção demais, rapaz. Glória a Deus. E glória a Deus, é verdade, nessa questão das mulheres ser submissas, e também é que nem a gente tem esse versículo que diz, né? A mulher sábia edifica o seu lar, né? A tola, Com as próprias mãos, a tola acaba com tudo. E também trazendo aqui mais uma questão, porque eu acredito que isso tem no cotidiano de muitas pessoas, você que está aí. Às vezes está o marido ali se esforçando no Senhor, ali batalhando. Porque a primeira coisa que o Senhor disse é ali, se não tiver Jesus, não dá para edificar essa casa. Ele é o centro. Se não tiver Jesus, não dá para edificar. Isso daí já não tem para onde correr. É a base. Você que está em casa aí, se não tiver Jesus no seu casamento, no seu lar, você não consegue estabelecer nada. Mas é aquele marido que tem buscado o Senhor, que tem se esforçado, e aquela mulher que é desregrada. Aí, porque a palavra nos mostra, casou, já era. Aí aquela que questão, ele faz? Eu costumo dizer, Silas, que segundo a psicologia, do 0 ao 5º ano, os primeiros 5 anos no casamento é adaptação. É aí que você vai colocar seu lar em ordem, é aí que certamente vai ter os primeiros conflitos. São pessoas diferentes, distintas. Se colocarem 2 irmãos gêmeos para viverem 5 anos dentro da mesma casa, eles terão conflitos, que é natural do ser humano. Imagine 2 pessoas criadas em ambientes diferentes. Certamente vai haver conflitos. E é o tempo da adaptação. Então, nesse tempo aí, é o tempo do conhecimento. E o Jesus, como você falou, e nós falamos a priori, é o centro. E quando Jesus é o centro, o próprio Espírito Santo vai direcionando. À luz do que? Da palavra. Então, aqui o versículo 25 de Efésios 5, o versículo 24, Paulo fala das mulheres, dos deveres das mulheres. Mas no 25 aqui, Silas, olha, maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou por ela. Em outra tradução diz, deu a vida por ela, a fim de, olha que coisa tremenda, santificá-la. Glória a Deus. É forte, querido. Então tem a responsabilidade do marido também, né? Não, é mais forte do que a da mulher. Verdade. Para você que está em casa, às vezes quando a mulher ouve essa palavra submissão, ela fica incomodada, porque a mulher não quer ser presa ao marido. E a palavra submissão não é a mulher viver presa ao marido, a mulher honrar o marido, é diferente. Prisão para honra. Aqui que está a questão. E o nosso, como eu costumo dizer aqui, o nosso mandamento, o nosso dever, é mais duro do que o dela. Seremos cobrados. Então, respondendo a sua pergunta, estamos correndo aqui, você está na minha live aqui, por causa do tempo. Tem tempo aqui o podcast, tá bom? Olha que coisa interessante. Como esse marido vai tratar essa mulher.
Basicamente foi essa pergunta que você me fez, Sim, não foi? sim, E sim. para trazer luz aqui para os ouvintes do Porque senão, Jesus não querendo Seiva. cortar, mas porque a gente até vê aqui também aqui em Efésios, né? Aqui em Efésios, Certo. que tem aqui o 25 que fala sobre as mulheres e depois todo o resto do versículo vai para o marido, né? Como o senhor estava dizendo ali. Vai ser mais pesado pro marido, É. a ser de contas. A Anne tá ali vibrando ali, gente. Então, assim, ó, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água. Olha que coisa Glória a tremenda. Deus. Por meio da palavra. Então, o marido, ele vai santificar essa mulher. Como? É aí que vem a coisa forte. É o maridão que gosta de ouvir, a mulher tem que ser submissa. E você, queridão, e nós? Temos que amá-la como Cristo amou a sua igreja Glória a Deus. e sacrificou por ela. Ó. Eu costumo dizer, Silas, que tem marido que não dá nenhuma flor para a esposa. Rapaz. A esposa completa anos, ele não tem coragem de levar a esposa para comer algo fora, não abre a porta mais para a esposa, Ei. não presenteia. Como esse homem vai dar a vida por ela? É. Então, muitas vezes a mulher, ela é como um jardim, Silas. Você pega um jardim, rapidamente isso aqui, só uma Sim, ilustração. não, joga lá. Se você rega esse jardim, se você está ali cuidando das rosas, a tendência desse jardim é ficar florido e bonito. Sim. Mas se você pega esse jardim e deixa lá, como dizia minha avó, a Uhum. Deus dará. A tendência desse jardim é perder o quê? Perder o brilho, É perder a verdade. vida. Assim a mulher. Que é uma mulher abençoada, uma mulher feliz, cuida da sua esposa, tratar do cabelo, tratar das unhas, sim, obrigado. Da aparência dela, das emoções da sua mulher. Nem tudo eu conto para minha esposa, Silas. Quando eu estou vivendo um conflito, que a minha esposa é uma guerreira, que eu sei que ela é a parte mais frágil, que é algo que vai trazer, vai ter sua solução caiu aqui. O meu fundo caiu. É normal? Sim, sim. Não, eu mexi aqui. Escuta. Aí. Ao vivo, viu? Você está na live aqui. E melhorou, você mexeu aqui, melhorou, ficou até alto. Ah, sim. Então, Silas, eu tento não... Muitas das guerras, das lutas, vencer sozinho para preservar as emoções da minha esposa. Glória a Deus. Quando a vitória chega, eu chego e falo para ela, ó, teve essa luta que eu tive que atravessar sozinho para preservar suas emoções. Glória a Deus. Então é assim que nós cuidamos das nossas esposas e é assim que eu respondo a sua pergunta. Maridos, cuide, ame, sacrificando por elas, porque tem que haver sacrifício. Ah, glória a Deus. E é verdade, porque às vezes o marido, né? Às vezes ele joga todo o fardo pra cima da mulher, Assim, da mulher. entendeu? E não assume o papel, porque também tem uma responsabilidade, né, pastor? Muito grande. Se puder colocar uma aguinha depois para mim, que eu agradeço. Sim. Estamos aqui na live ao vivo, gente. Fica à vontade. Porque como o marido tem a responsabilidade também nessa questão É que nem eu vejo, marido que ama a Deus, se aquela mulher não segue esse marido, rapaz, ela tá fazendo... Porque se o cara não ama a Deus, é como se disse, seja fiel ao seu marido no Senhor. No Senhor. Então se aquele cara ama a Deus, rapaz, ela tem que seguir aquele homem lá. Rapaz. É um presente de Deus. Porque se ele não segue a Deus, talvez ela agindo, vamos dizer assim, não seguindo ele totalmente, talvez ela não esteja em desobediência, porque ela não tem concordado com as coisas de Solô. Tem um exemplo, um marido que chama a mulher para ir pro bebê, para ir ficar drogada, então ela não vai seguir esse marido. Mas aquele que tem seguido a Deus, se ela não agir correto com ele, ela não for, ela tem sido desobediente, já não tem sido mais ele, tem sido ela. E é muito interessante porque isso está no dia a dia, pastor. Exatamente. E fica à vontade, tem mais algo aí sobre maridos e mulheres? A gente tem mais aí 3 minutos. Sim, no próximo bloco a gente vai falar sobre os filhos, né? Uhum. Mas nesse bloco aqui, só para fechar a questão do marido e da mulher, é o que nós estávamos falando aqui no nosso almoço, antes de entrarmos aqui na gravação do podcast Jesus Save. Quando nós temos essa mentoria, nós entendemos que um casamento abençoado, ele vai influenciar nas próximas gerações. É verdade. Porque um marido saudável, um marido curado, um marido com conhecimento da palavra, uma mulher curada, uma mulher saudável, uma mulher sábia, segundo a Bíblia, certamente vai gerar filhos sábios. Glória a Deus. Que é o tema do próximo bloco. Glória a Deus. Filhos obedientes. Glória então, por que a família está sendo destruída? Por que eu sempre trago o modelo de Deus e o modelo do diabo? Como eu falei aqui no início, o modelo de Deus para a família, segundo a palavra, né? Homem e mulher. O diabo o modelo do diabo vem sempre destruindo o que Deus está construindo. Mandamento de Deus para a família, princípio de autoridade e honra. Eu escrevi hoje pela manhã, para eu poderia esquecer aqui. Mandamento do diabo, quebra de princípio e desonra. Sempre o contrário. Então, Silas, é o que nós estamos vendo, famílias destruídas por falta de palavra.
É verdade. falta de obediência. Então, quando a mulher entende que ser submissa não é estar debaixo do pé do marido, mas é cumprir o mandamento, ela faz isso no natural. Quando o marido entende que ele vai ter que prestar conta da esposa e cuidar dela, Cristo sacrificou pela igreja. Olha o tamanho da responsabilidade. Então, nós precisamos sacrificar pela esposa. Quantas vezes que eu vou comprar algo para mim, uma coisa simples, mas eu penso, poxa, mas será que eu posso comprar para minha esposa? No início do meu casamento, eu comprava só para mim, eu falava, depois eu compro para ela, natural. Só que hoje essa Tem um responsabilidade, cuidado maior, né? no mínimo, pronto, se eu não consigo sacrificar para minha esposa num simples ato de comprar uma peça de roupa e não se esforçar para comprar para ela, como que eu vou dar a vida por ela? Então, nas pequenas Verdade. coisas que você vai vendo o quanto você precisa honrar a sua esposa. Glória a Deus. Honrar não é só na questão de estar à frente, não, você honra a sua esposa, sobretudo quando você está longe dela. Glória a Deus. Então, é o presente de Deus para nós, é esse conhecimento. Então, eu quero fechar, né, esse bloco falando isso. A responsabilidade da mulher é ser submissa. Se o marido for infiel a Deus, ela vai ganhar esse marido sem palavras na oração. Vai ter que amá-lo, porque vai ter que pagar um preço. Não de salvação, porque o preço Jesus pagou na cruz. Mas o preço da espera, vai esperar o Espírito Santo agir na vida dele. Glória E a certamente ele vai ser salvo. Porque Glória a a Bíblia Deus. não mente. Essa mulher vai ganhar esse marido sem palavras. E o marido tem que ter responsabilidade, como eu acabei de falar. Quer purificar a sua mulher, quer santificá-la? Você vai fazendo isso, só fazendo como Cristo fez pela igreja, sacrificando por ela. E certamente já deu tudo certo em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Esse bloco aqui foi abençoado. Tenho certeza que vai edificar a sua vida. Esse é um tema, pastor, que eu acredito que é muito necessário nesses últimos dias, porque a gente vê muito disso. Casamentos destruídos, entendeu? Esposa e marido que não se resolvem, não se orientam, porque, na verdade, depois que você cresce, né, você tem um propósito de criar um filho. Não é só criar, é um propósito. E nada como um casamento unido, nada como um casamento em unidade, em sabedoria, em entendimento, para passar para a próxima geração algo sólido. Porque, infelizmente, nesses últimos dias eu vejo casamentos e famílias, mulheres que passam por uma geração experiências rasas, sabe, que qualquer tempestade destrói. E por isso que a gente vê muitas vezes aí filhos desobedientes a pais e mães, maridos que não amam esposas, esposas que não amam o marido, homens que não são responsáveis no seu lar, na sua palavra. Exato. Mas eu acredito que Deus ele tem também levantado aqueles que não têm se dobrado ainda. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E você que está aí nesse podcast, muito obrigado pela sua participação. A gente vai para o terceiro bloco do Jesus Saver, que já está no nosso horário. Estou aqui com você abençoado aqui. Uma honra. Pastor Gesiel Santos, homem de Deus. Eu tenho aprendido demais aqui, rapaz. Tamo junto, tamo junto. E você fica aí, compartilha, ativa o sininho de notificação, manda para sua amiga, para o seu amigo e Jesus Saver na área. Tamo junto. Um abraço.